Olá, bem-vindo ao canal que rola na Geronto, mais uma vez aqui com vocês, discutindo sobre assuntos importantes e interessantes sobre envelhecimento, velhice, gerontologia. E hoje nós vamos falar de um projeto que atende pessoas acima de 60 anos, pessoas idosas, né, de Belo Horizonte. Esse programa é o programa Maior Cuidado. E quem está aqui para falar isso com a gente é uma médica, né, convidada. Carla, queria agradecer, né, você ter aceito o nosso convite. E quem está aqui, então, com a gente é a Carla Jacomin, que é médica geriatra, é presidente da Frente Nacional de LTIs, vice-presidente do ILC Brasil e consultora da OMS. Então, Carla, seja muito bem-vinda e vamos falar então desse programa tão importante, né? E que a gente está aí curioso para saber como que ele é, né? Como é que ele se dá, que é o Maior Cuidado. Então, eu queria que você começasse dizendo para a gente o que é o programa Maior Cuidado, né? E como ele está organizado. Carlos, muito obrigada, professora Ieda, Marília, Sérgio, pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui compartilhando um pouco, né, dessa história do maior cuidado. Eu acho que um dos compromissos que a gente tem em relação ao envelhecimento no Brasil é exatamente compartilhar experiências, né? Nós somos um país muito diverso, nós temos grandes desafios a serem superados. Nós temos questões culturais muito marcadas e a gente precisa aprender sobre nós, né, com experiências exitosas. O programa Maior Cuidado é um programa que existe desde 2011. Ele foi pensado, gestado em torno dos anos de 2009, 2010, mas ele foi para a rua em 2011. É um programa que nasce intersetorial. Então, ele é fruto da discussão de um grupo de trabalho intersetorial que envolvia diferentes políticas no município de Belo Horizonte: política de assistência social, política de educação, política de saúde, política de mobilidade, política de cultura e lazer, de cidadania. Então, as diversas secretarias e departamentos que lidavam à época com a questão do envelhecimento, nós todos nos sentamos para pensar como que a gente queria lidar com essa realidade. Em 2010, eu tinha acabado de concluir meu doutorado e uma parte do meu doutorado tinha sido de investigação sobre a quantidade de pessoas com incapacidade na região metropolitana de Belo Horizonte. E isso nos permitia saber que 3,3% das pessoas idosas de Belo Horizonte, àquela época, estavam totalmente dependentes de cuidado. 16% demandavam algum cuidado, mas 3,3% eram completamente dependentes de cuidados de terceiro. E aí a gente pensou o seguinte: volta no tempo, 2011, Belo Horizonte tinha 180 mil idosos. Hoje nós já estamos chegando aos 500 mil idosos. Quer dizer, num intervalo de tempo muito curto, nós estamos envelhecendo e confirmando, né, essa demanda cada vez mais crescente por políticas que pensem o envelhecimento. Então, naquela época, as 180 mil pessoas, elas representavam 9 mil idosos acamados. Desses 9 mil idosos acamados, 75% eram exclusivamente dependentes do SUS. Então, a gente trabalhava com um número de 6 mil idosos. Desses 6 mil idosos, um terço viviam em áreas altamente vulneráveis do município, áreas que eram cobertas pelos Centros de Referência de Assistência Social, o que a gente chama de CRAS. O município contava com 28 CRAS. Hoje nós temos 34 CRAS. E hoje a gente tem 152 centros de saúde. O que que nós pensávamos? Nós vamos pedir centro-dia, oba, vamos pedir centro-dia. Nós vamos pedir N situações e equipamentos que a gente precisaria. Só que construir centro-dia, contratar profissionais, fazer concurso público, tudo isso vocês sabem que no setor público são decisões muito morosas e muito dependentes de recursos em níveis mais importantes, digamos assim.
nós estávamos vivendo a época do Bolsa, Bolsa Família, Bolsa Gás, Bolsa isso, Bolsa aquilo. E o primeiro pensamento que surgiu nesse grupo de trabalho intersetorial é: vamos fazer uma bolsa cuidador, porque assim a gente garante que essas pessoas tenham cuidado. E nós batemos na mesa, batemos na tecla de que não, nós não concordávamos com isso. Porque tudo nos diz que toda vez que a gente repassa recurso, esse recurso financeiro, ele é rapidamente consumido por questões urgentes da família. Então, o recurso que eu passar, ele vai virar comida, ele vai virar uma roupa que está faltando, ele vai virar uma parede que está quebrada, ele vai virar. Mas não necessariamente ele vai se transformar num cuidado direcionado para a pessoa idosa. A nossa preocupação era garantir cuidado para a pessoa que mais precisava de cuidado. Então, nós fomos negociar com o secretário de Política Social, com o prefeito, que nós precisávamos de 2.000 cuidadores. E o prefeito da época falou: não, 2.000 eu não consigo bancar, mas eu banco 200. E, para quem não tinha nada, ter 200 cuidadores já foi um grande avanço. Quando a gente foi fazer a contratação, o que nós observamos? Foi necessário fazer a licitação de uma organização da sociedade civil. Essa organização, então, ela incorpora os cuidadores, ela cuida das questões trabalhistas, ela é obrigada a cumprir todas as regras trabalhistas, são cuidadores contratados por via CLT, são cuidadores que têm direito à folga, licença, que têm direito a férias, que cumprem o horário estabelecido. E para nós, então, dos 200, quando a gente vai fazer essa contratação com os encargos trabalhistas, ele se transforma em 126 cuidadores. Esses 126 cuidadores, eles vão para o território. E no território, eles encontram as equipes de saúde e as equipes de assistência, que trabalhavam no mesmo território, mas que utilizavam de ferramentas, de instrumentos, de dialetos muito diferentes. Então, a presença do cuidador, ela passa a exigir que a saúde e a assistência dialoguem, conversem, decidam, estabeleçam prioridades, organizem planos de cuidado, rotinas de cuidado. E assim tem início a história do Programa Maior Cuidado. Hoje o Programa Maior Cuidado tem 169 cuidadores, ele está presente universalmente no âmbito da assistência social, todos os 34 centros de referência de assistência social contam com cuidadores, ele cobre, quando a gente vai comparar os territórios dos centros de saúde de Belo Horizonte, nós temos 152 centros de saúde. Ele tem territórios que são compartilhados com 75 centros de saúde, então a metade dos centros de saúde tem alguma margem do seu território coberto pelo Programa Maior Cuidado. O que nós pudemos observar ao longo dessa mais de uma década de funcionamento? Ele sobreviveu a 4 administrações públicas de cores e partidos diferentes, o que no Brasil é uma marca de excelência, porque ele prossegue, né? E ele sobreviveu apesar de não ter nenhum recurso público de origem federal ou estadual. Então, apenas o município custeia o Programa Maior Cuidado. Acho que assim vocês têm uma ideia um pouquinho de como ele surgiu e como estamos. E, Carla, então, só para as pessoas que nos escutam entenderem melhor, o Programa Maior Cuidado, assim como o PAI, eles são iniciativas de cuidados de longa duração, uma coisa que a gente vem discutindo muito. Mas eles ainda, apesar da excelência dos trabalhos, eles ainda estão difíceis de serem multiplicados para outros locais. Mas essa é uma discussão que a gente vai ter um pouquinho mais para frente. Mas para a pessoa, para quem nos escuta, compreender, você deixou bastante claro como ele é organizado, e que ele envolve a assistência social e a saúde. Né? Como é que essa equipe de cuidadores é constituída? Como é que se organiza isso na prática? A equipe de cuidadores, ela é responsabilidade da organização da sociedade civil e nós somos, em Belo Horizonte, 9 regiões administrativas. Em cada regional, a gente vai ter, então, os centros de referências de assistência social, né? E nós vamos ter os centros de saúde. A equipe,
a organização da sociedade civil, ela tem, além dos cuidadores, o que a gente chama de supervisor dos cuidadores. Esse supervisor acompanha os cuidadores, ele vai ao terreno, ele vai verificar junto à família como é que está sendo essa assistência, ele verifica se a quantidade de horas destinada àquele idoso pode ser modificado para mais ou para menos, ou ainda se a família já está em condições de recuperar, de assumir esse cuidado completamente. Então, o que acontece é isso. Agora, quem são esses cuidadores? Eles são pessoas que já têm um curso de cuidador prévio. Esse curso de cuidador exigido, ele tem que ter pelo menos 100 horas de duração, que é o que prevê a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. E, além desse curso, ele recebe um treinamento antes de entrar no território, onde ele vai receber as instruções, inclusive um código de conduta ética. O que ele pode, o que ele não pode, o que ele deve, o que ele não deve fazer. Se ele viver alguma situação difícil no domicílio, como que ele deve, a quem ele deve se reportar, quando ele deve se reportar. As situações, por exemplo, de sigilo, de confidencialidade. Ele não pode onerar a família em nada, ele não pode acender o fogão para poder aquecer o seu alimento, porque nós estamos falando de famílias extremamente vulneráveis. Nós estamos falando de famílias, gente, que estão nas áreas mais vulneráveis socialmente falando, e de pessoas idosas que são clinicamente frágeis. Porque para o idoso ser inserido no programa, a gente tem os critérios, né, uma pontuação, e esses critérios levam em conta tanto a condição de habitação, de renda, de moradia, de arranjo domiciliar da pessoa idosa, quanto os critérios de saúde, de doença, de capacidade funcional, de uso de medicamentos, de necessidades de cuidado que a saúde identifica naquela pessoa. Então, o cuidador recebe o treinamento que ele já vem com ele, recebe esse treinamento que a gente chama de introdutório, e nós fazemos alternadamente saúde e assistência social, uma educação permanente desses cuidadores, com temas que eles elegem. Nós verificamos junto a eles quais são os temas que trazem dúvidas, que estão trazendo algum tipo de angústia. Durante a pandemia, nós fizemos esses treinamentos de modo virtual, por circunstâncias óbvias. Dentre os programas da assistência social, durante a pandemia, a maior parte deles foi descontinuada por questões de segurança sanitária. O maior cuidado não foi descontinuado, porque a gente entendia que ele trabalhava com os mais frágeis, então era mais uma razão para ele permanecer, e ele permaneceu. Então, ele teve esse teste de estresse durante a pandemia, e ele passou por ele também, né? E só que o que a gente verifica, Ieda, é o quanto que a gente precisa que esse tipo de experiência seja, eu falaria replicado, sem dúvida, mas que seja pelo menos conhecida, que seja pelo menos divulgada, para que outros gestores possam se interessar e possam querer saber como é que funciona, né? A gente hoje já tem testes, já tem pesquisas de avaliação que demonstram que o programa evita 89% das institucionalizações, que a maior causa de desligamento do programa é o óbito, o que não é surpresa, porque nós estamos falando da pessoa mais vulnerável na área mais vulnerável, que 22% das famílias recuperam a capacidade de cuidar, então o programa faz essa transição, faz essa passagem, que os custos pela hospitalização, quando a pessoa é assistida pelo programa Maior Cuidado, eles são 34% menores em comparação com uma pessoa na mesma condição de saúde e de vulnerabilidade social do que aquela que não é assistida. Então, a gente tem vários elementos que nos convencem de que é um programa que é não só exitoso, mas ele é eficiente e ele tem muito a oferecer para uma população como a população brasileira. Carla, fantástico. Eu queria te agradecer a sua vinda ao programa. Sabe que eu sou um grande admirador seu e vocês, em Belo Horizonte, têm conseguido resultados, que você já adiantou alguns, extremamente importantes para que os gestores brasileiros comecem a perceber a importância de programas
do tipo do maior cuidado. Eu queria te parabenizar, porque eu, de longe, tenho acompanhado algumas coisas e gosto muito do que eu tenho visto, e agora, com a sua fala, eu fico mais satisfeito ainda e queria te agradecer muito o fato de você estar aqui conosco, porque é algo que a gente tem mesmo de mandar para o mundo, né? Começa aqui no Brasil, mas mandar para o mundo, América Latina, etc., porque são coisas exitosas. Você já falou uma parte, mas eu queria, como para ficar muito claro para as pessoas que nos ouvem, né? Tem muitos idosos, a gente tem muitos profissionais que atuam com envelhecimento. Queria que você deixasse mais explícito. Então, essas pessoas idosas atendidas pelo programa, você já disse, são os mais vulneráveis. Eu queria que você explicitasse melhor o que que vocês encontram e por quais são os motivos, né, que essas pessoas são, então, encaminhadas para o programa, esses critérios de admissão que você até já elencou alguns, e para que fique, então você esmiúce mais isto, para ficar mais claro, por exemplo, um gestor que vai nos ouvir, como é que eu posso incluir isto na minha cidade? Então, é essa a nossa pergunta. Então, explica um pouco mais, detalhando melhor quais são essas pessoas, você já disse famílias fragilizadas, tal, essas pessoas atendidas e os critérios de admissão. Olha, primeira coisa que a gente queria pensar é o seguinte, Sérgio: a pessoa é a mesma, as políticas é que são diferentes. Então, não dá para a gente vivencia isso quando tem uma pessoa vítima de violência. A pessoa cansa de falar a mesma história, cada hora para um interventor diferente. Então, chega a saúde, pergunta, chega o conselho, pergunta, chega a assistência, pergunta, cada hora chega um e pergunta. Aí a gente faz o oposto. A gente pega as características que nós entendemos como critérios, a idade. Então, quanto mais velho, maior a pontuação para ter direito ao programa. A renda, quanto menor, maior a pontuação. Então, a gente tem um critério de renda, é claro, né? A condição da família. É um idoso que cuida de outro idoso? É um idoso que cuida de uma pessoa com sofrimento mental? A família, além do idoso, ela tem que cuidar, por exemplo, de uma pessoa com deficiência que demanda mais cuidados? Quem é essa família? Quais são as vulnerabilidades dessa família? Que incluem uma pessoa idosa que demanda cuidado, mas que também incluem outras circunstâncias que podem estar interferindo. É um neto que usa droga? Todas essas circunstâncias a gente identifica no nosso cotidiano e vão ajudar a pontuar, digamos assim, nas questões sociais relativas à pessoa idosa. No âmbito da saúde, é uma pessoa que tem múltiplas doenças? É uma pessoa que toma múltiplos remédios? É uma pessoa que está num nível de demanda de cuidado para o autocuidado? Como que é? O que que ele precisa para o próprio cuidado? E assim a gente vai montando esse perfil e tenta, novamente, temos pouco recurso, temos que direcionar esse recurso para o mais vulnerável, né? Reconhecemos que tem muitas pessoas que poderiam estar se beneficiando, mas o programa ainda não tem essa potência. Outra coisa que eu queria pensar, a potência no sentido desse alcance, a potência ele tem, né? Quanto mais cuidadores a gente colocar, mais gente a gente vai alcançar. Outra coisa que eu queria dizer é que o programa, dentro da assistência social, ele está ligado ao PAIF, que é um programa de apoio à família. E é um programa vocacionado à prevenção da violência. Então, nós queremos que a pessoa seja assistida pelo programa Maior Cuidado exatamente para que não aconteça a violência. Porque quando a pessoa é dependente de cuidado, numa família que tem poucos recursos, muitas vezes ela fica vulnerável a sofrer algum tipo de violência. Nós temos um cuidador familiar exausto, vocês sabem disso tanto quanto eu, né? O que é lidar, por exemplo, com um processo demencial num espaço pequeno, sem recursos? Então, a gente tem que considerar isso. Então, o programa Maior Cuidado, ele busca isso, essa atuação mais preventiva, mais proativa e esse respiro para a família, tá? E a Carla não consegue sozinha. A Carla está sendo aqui só a porta-voz do programa.
mas ela não é o programa. O programa é a política de assistência social de Belo Horizonte, é a política de saúde de Belo Horizonte, são as famílias assistidas, são as pessoas idosas assistidas, são assim os cuidadores que estão ali, a organização social da sociedade civil que está ali apoiando, né? É por isso, por essa gestão, por esse arranjo, por esse engajamento, inclusive político, que o programa permanece, né? Mas ele não é pessoa dependente. Quando a Carla sair, ele vai continuar. É assim que a gente quer que seja, né? Porque uma política que depende da pessoa, ela não vai para frente. Nossa, Carla, muito bom ouvir você. E para quem ainda não se ligou, a Carla já veio várias vezes ao programa, já gravou com a gente o que rola na Geronto. Carla, talvez você seja a pessoa, junto com o Kalash, que mais compareceu ao canal O que rola na Geronto. Isso nos dá um prazer muito grande. E hoje, falando deste programa que eu consideraria exemplar, né? Desafiador e, sobretudo, promotor de políticas públicas que sirva de exemplo para o Brasil. Não é? Você disse que ele está fundamentado na política de assistência social, conquanto tenha nascido nesse cenário intersetorial. E aí, agora eu queria que você contasse da assistência, acho que ficou claro, a escolha, o perfil, como ele se manifesta, como que se articula com a saúde, por exemplo. Nós estamos falando de territórios, você já citou o número de unidades de saúde que tem. Um sujeito, um idoso, uma idosa, precisa de um atendimento em saúde e o cuidador está presente, ele tem um livre acesso, facilita-se no território, na estratégia saúde da família, o agendamento de uma consulta, não é? Uma necessidade de uma internação. Eu queria que você nos apresentasse um pouco como se dá na prática essa articulação com a saúde no território. Primeira coisa, a decisão da entrada é uma decisão intersetorial. A decisão do desligamento é uma decisão intersetorial. Então, assim, a decisão do acompanhamento é intersetorial. Qual que é o maior desafio que a gente identifica? A própria intersetorialidade, porque a política de assistência, nós sabemos que ela é extremamente subdimensionada para o tamanho dos problemas que a gente tem de desigualdade. A política de saúde é subfinanciada, também está subdimensionada, né, com a realidade do envelhecimento nosso. Então, a gente precisa otimizar os nossos recursos. E como que a gente consegue isso? Como que elas se articulam enquanto políticas em torno do programa? A gente tem grupos de trabalho intersetoriais que são organizados mensalmente para discutir os casos que estão sendo acompanhados em cada CRAS, cada centro de referência de assistência. Então, ele chama as equipes dos centros de saúde, seja no CRAS ou no centro de saúde, a reunião pode acontecer num lugar ou no outro, isso não é o caso, mas o que eu quero dizer é que existem grupos de trabalho intersetoriais, mensalmente, eles se reúnem e decidem, organizam. Nesse momento, por exemplo, a gente vai falar, olha, a dona fulana está precisando de uma consulta para tal coisa, então a gente vai organizar essa consulta. A gente tem dados estatísticos que demonstram que estar sendo assistido pelo programa Maior Cuidado aumenta o número de acesso a consultas eletivas nos centros de saúde. O que isso significa? Que a gente não precisa ir lá só na urgência. Como eu consigo fazer esse cuidado longitudinal, esse cuidado eletivo, isso é melhor para o centro de saúde, isso é melhor para a pessoa idosa e para a família. Nós também verificamos que quando a pessoa é assistida pelo programa Maior Cuidado, ela tem 2,5 vezes chances de ser assistida pela reabilitação, estar sendo acompanhada pelo núcleo de apoio à saúde da família, o núcleo ampliado de saúde da família, que é o NASF. Então, a gente consegue orientar para uma fonoaudióloga fazer um acompanhamento, uma fisioterapeuta orientar para o cuidado, uma terapeuta ocupacional. Então, a gente tem dados que demonstram que isso acontece na prática. Para além desses GTs intersetoriais no nível local, nós temos também um grupo de trabalho intersetorial no nível onde a gente coloca a Secretaria Municipal de Saúde no seu nível central, dialogando com a Secretaria Municipal de Assistência no seu nível central.
decisões logísticas, decisões maiores que precisam passar por esse crivo, né? Ou a gente vai mudar um protocolo, a gente vai ter que, então, validar esse novo protocolo com os outros parceiros, né? Então, no GT intersetorial local participam cuidadores, agente comunitário de saúde, as equipes de saúde da família, supervisores das OSCs, supervisores dos CRAS, gerentes do centro de saúde. Quer dizer, a gente tenta chamar as pessoas que de fato estão envolvidas ali com aquela situação. E assim se dá, né, de uma forma muito ainda sintética, né, eu posso dizer, a organização do programa no território. Carla, então, queria ressaltar aqui, né, a importância disso, né, e como vocês conseguiram isso, né, porque a gente sabe que essa relação intersetorial ela é um desafio, né? Ela é um desafio, né? Então, assim, geralmente a gente tem por conta aí das secretarias, se o secretário conversa com o outro, as vaidades, enfim, a gente sabe da dificuldade enorme que é quando a gente tem um programa que a gente precisa articular com outras secretarias e não só aquela que é a responsável pelo programa, né? E quanto mais a gente consegue essa articulação, maior sucesso a gente tem, né? Porque fica muito mais fácil de executar, né? Então, bastante interessante, queria ressaltar isso, esse avanço que vocês conseguiram, né? Agora, eu queria te perguntar uma coisa que eu fiquei curioso aqui. E assim, quais são as atividades desses cuidadores, né? O que eles fazem? Eu entendi que esse trabalho é um trabalho domiciliar, me corrija se eu estiver errado, né? Mas eu entendi que é um trabalho domiciliar. Então, assim, qual a atividade desse cuidador, que atividades ele pode exercer e ele não pode exercer dentro da casa, né? Lá com o idoso que ele está atendendo, né? E, assim, quais são os critérios, né? Assim, quantas vezes ele vai por semana, quanto tempo ele fica com esse idoso quando ele vai, né? Ele faz atividades fora de casa, por exemplo, acompanhar para um exame, acompanhar para uma consulta médica ou qualquer outro tipo de atividade, caso esse idoso tenha condições de se locomover, enfim, né? Como é que é isso? Conta um pouco disso para a gente. O programa Maior Cuidado, ele atende a idosos semi-dependentes e dependentes. Então, a gente não tem idoso independente sendo acompanhado pelo programa Maior Cuidado. Outra coisa, o que o cuidador pode fazer? Ele pode fazer o que o familiar poderia fazer. Então, o cuidador continua não podendo fazer injeção, ele continua não podendo fazer um curativo complexo, mas ele pode sim mudar um curativo simples com a orientação da enfermeira do centro de saúde, né? Então, não existe essa invasão, a interface com a profissão da enfermagem, ela é muito bem respeitada, conhecida e respeitada. O que o cuidador pode fazer? Ele pode fazer estimulação cognitiva, no sentido de jogar com aquela pessoa idosa. Ele pode levar material de artesanato. Muitas idosas se interessam por fazer fuxico, por fazer coisas com EVA, né? Assim, não é terapia ocupacional, porque a terapia ocupacional é uma outra ciência, nós não estamos aqui, também não estamos falando de terapia ocupacional, mas nós estamos falando de uma ocupação do tempo com algum prazer, algum significado para aquelas pessoas. Ele pode ajudar no banho, ele pode separar os medicamentos, ele pode ajudar na alimentação, ele pode ajudar a vestir roupa, ele pode ajudar a pegar uma pessoa idosa, por exemplo, que é uma cadeirante, e levar até a pracinha para que ela encontre outros colegas, outros amigos. Ele pode acompanhar numa hospitalização por um breve período, naquele período até o familiar chegar, porque ele não é responsável pela pessoa idosa. Quem é responsável continua sendo a família, mas às vezes ele tem que acompanhar a pessoa no trajeto, né? Então, tudo isso é muito bem acordado com os familiares e com as políticas envolvidas. O que ele não pode, né? Ele não pode tomar decisão em relação à pessoa idosa sem o de acordo do supervisor dele, direto, ou mesmo do familiar se envolver alguma relação que diga respeito à família. Do ponto de vista das orientações,
Você falou assim, ele pode acompanhar um idoso na farmácia? Ele pode, mas a maior parte dos nossos idosos, ele não está em condição de fazer esse tipo de atividade. Mas ele pode, por exemplo, o agente comunitário de saúde chega e fala com ele, olha, vai ter uma consulta do seu Zé tal dia, e ele está ali para receber essa informação e para repassar essa informação para a família, né? Então, o papel dele também é um pouco ser esse elo, né, entre os serviços. Eu entendo que mais ou menos assim é que as coisas vão funcionando. Se o idoso, por exemplo, tem direito a um benefício da assistência social, a, a presença do idoso no maior cuidado também obriga a assistência a verificar se aquele benefício já está com ele, já está disponibilizado para ele, ou precisa ser solicitado, porque tem alguns benefícios que dependem da idade, aí a pessoa tem que ter 65 anos. Então, todas as políticas são chamadas a se apoiarem, né? E apoiar aquela pessoa e aquela família que está precisando daquele cuidado. Carla, querida, você deixou bastante claro como o programa se organiza, quais são as atividades desenvolvidas pelos cuidadores, como se essa interface com os diferentes serviços. Nós que trabalhamos na área sabemos o quanto isso é difícil e o quanto isso tem que ser progressivo, né, e insistente o tempo todo para que ele continue. Mas e você também trouxe alguns resultados bastante precisos, o que mostra o quanto esse programa é periodicamente avaliado e reavaliado para poder se sustentar e para poder melhorar. Dentre essas múltiplas avaliações, e até te conhecendo, conta para a gente que diferença o programa fez na vida das pessoas, tá? Na vida das pessoas atendidas, porque não é só uma questão técnica, ir lá fazer uma atividade, ou fazer um cuidado, ou estar com ele em algum período. Não, mais que isso, que diferença faz um programa como esse na vida de pessoas idosas, semidependentes e dependentes, que é uma condição que nenhum de nós gostaria de vivenciar, né? Conta para a gente. Eu vou contar, Ieda, mas antes de contar, eu não contei um pedaço para o Carlos, que o Carlos perguntou quanto tempo as pessoas Legal, recebem um isso. cuidador, né? Então, o cuidador, ele fica no mínimo 2 horas com aquela família, no máximo 4 horas. Raramente a gente teria cuidadores que ficassem 8 horas, com os 2 horários. Por que que a gente não tem cuidador que fica 2 horários? Por quê? Se a pessoa está precisando de cuidados tão intensivos, o maior cuidado, ele não funciona de noite, ele não funciona no final de semana. Então, ele é um apoio, mas ele não vai substituir o cuidado familiar que precisa continuar acontecendo. Se a pessoa está demandando cuidados tão intensivos, não é mais o maior cuidado que vai ser o equipamento adequado. Aí a gente pode estar pensando até numa institucionalização, porque essa pessoa pode não ter uma família que dê conta, né, dos cuidados necessários. Com relação à pergunta que a Ieda faz, né, assim, como que sendo o maior cuidado, sendo avaliado e reavaliado, né, o que que acontece na vida da pessoa idosa, o que que a gente observa? Eu vou falar com vocês assim, um dia, quem avaliou o maior cuidado, a primeira pessoa que se dispôs a avaliar o maior cuidado foi o professor Peter Lloyd Sherlock, que é um consultor da Organização Mundial de Saúde, e ele ficou sabendo que existia o programa Maior Cuidado aqui em Belo Horizonte, que ele era um programa intersetorial, ele estava interessado em programas intersetoriais, por isso que ele chegou ao Maior Cuidado. E aí a gente fez, então, a primeira pesquisa demonstrando qual que era a trajetória, como é que uma pessoa chegava, como que o programa funcionava, e o que que nós descobrimos, Ieda? Que o programa, eh, ele era muito frágil do ponto de vista institucional. Então, a pesquisa identificou a necessidade de nós fazermos uma portaria, intersecretarias, de compromissos, de atribuições, de competências, colocando no papel em que as duas secretarias, cada uma recebeu a sua, recebeu não, concordou, né, validou numa oficina técnica o que era atribuição de uma, o que era atribuição da outra, o que era competência de uma da outra, da organização da sociedade civil, do cuidador, para deixar isso no papel, deixar isso bem claro, porque a gente funcionava de uma forma intuitiva, né?
Então, a pesquisa, a primeira pesquisa, então, nos orientou com relação a essa falha que precisava ser corrigida, que era garantir institucionalidade ao programa. Então, isso foi feito. A segunda pesquisa foi para falar assim, mas e se alguém quiser fazer o programa, como é que a gente faz? Onde é que está descrito como que esse programa funciona? Quem faz o quê? Não em termos de atribuições teóricas, mas na prática, como é que esse programa acontece? Então, a pesquisa fez um material que orienta nesse sentido. O Ministério da Saúde, no final de 2022, ele também acompanhando e patrocinador dessas pesquisas, né, porque ele também patrocinou pesquisas relativas ao maior cuidado, ele virou e falou assim, bom, e se a gente tentasse o maior cuidado em outro lugar? E se a gente pegasse o maior cuidado e pensasse em fazer um projeto piloto, e levasse para outra realidade que não é a realidade do SUS BH, que não tem Carla, que não tem as pessoas que montaram o maior cuidado, mas tem gestores que não conhecem o maior cuidado, mas vão falar, não, tudo bem, eu quero tentar. Então, esse programa está sendo testado atualmente na cidade de Salvador, com um grupo menor de famílias, também, novamente, em 2 centros de referência de assistência social, para que a gente possa ter comparabilidade em territórios diferentes, e ele vai ser testado aqui num outro município da região metropolitana de Belo Horizonte, o município é Contagem, né? A pesquisa está sendo liderada pela Universidade Federal da Bahia, com o professor Luiz Eugênio de Souza, que é um grande conhecedor de política pública de saúde, inclusive presidente da Associação Internacional, da Federação Internacional de Saúde Coletiva, porque o cuidado bateu na porta, tá? O cuidado bateu na porta da saúde pública e ele não vai sair mais. Se até agora a gente deu conta de falar a família cuida, nós sabemos, Ieda. Você sabe, o SAB já demonstrou isso, o pai demonstra isso todos os dias, né? Todos nós aqui que somos engajados com a questão do envelhecimento no país, nós sabemos que a família brasileira cuida do jeito que ela dá conta, mas ela se beneficiaria muitíssimo de políticas de cuidado na comunidade. E o Programa Maior Cuidado, assim como o PAI, são programas que apoiam a família, mas que apoiam a comunidade. Inclusive, uma outra coisa interessante, a Universidade de Londres veio aqui, a Universidade de Economia de Londres veio a Belo Horizonte fazer uma pesquisa sobre mobilidade e sobre o que era uma cidade amiga do idoso. Não amiga, mas assim, que criasse ambientes amigáveis, né, para a pessoa idosa. E trabalhando num dos aglomerados que são assistidos pelo programa, ela pergunta para uma pessoa idosa, o que é uma cidade amiga do idoso? E ela fala, é uma cidade que oferece o maior cuidado. Quer dizer, a própria população já assimilou e reconhece o maior cuidado como um equipamento, um benefício da cidade. Então, esse é o nosso desejo, que mais pessoas, né, que mais equipes, que mais municípios se interessem. Em relação à pessoa idosa, como ela se beneficia, eu vou contar uma história para vocês que aconteceu durante a pandemia, que é assim, para mim ela é muito singular. No mesmo lote moravam diferentes famílias, diferentes pessoas idosas. E o cuidador do maior cuidado assistia a uma família, assistia a outra família. E ele trouxe, então, o idoso da família B para conversar com o idoso da família A, no mesmo lote. Isso era possível, eles não estavam correndo risco, eles estavam no mesmo ambiente. Um olhou para o outro e falou: achei que você tinha morrido na pandemia, porque fazia tanto tempo que eu não te via. Né? Eu estive no Inhotim, que é o museu a céu aberto aqui em Belo Horizonte. Quem que eu encontro lá? Um cuidador do maior cuidado, paramentado com a blusa do maior cuidado, levando uma pessoa idosa do maior cuidado para conhecer o Inhotim. Que dia que isso ia acontecer, gente? Então, assim, a pessoa idosa se beneficia do cuidado, se beneficia do convívio social, se beneficia da possibilidade de uma conversa, dessa ocupação do tempo. Eu já vi idosos, a gente faz seminários ao final do ano com experiências exitosas do maior cuidado. E quando foram feitas todas essas pesquisas, eu fiz questão de levar para todos os cuidadores para que eles subissem no salto. Porque esse pouco que eles fazem é demais, faz muita diferença e está tendo reconhecimento internacional.
Então, assim, às vezes o Brasil precisa que alguém de fora veja para que a gente acredite que o que a gente está fazendo é bem feito, né? Então, o Programa Maior Cuidado, por exemplo, ele foi o único programa comunitário de apoio à pessoa idosa, fora da Europa, fora do Hemisfério Norte, fora do Japão e da China, que foi citado no Manual de Cuidados de Longa Duração integrados pela Organização Mundial de Saúde, e não foi pelos consultores, que somos nós, né? Foi outro consultor que foi contratado por outra razão e identificou o Maior Cuidado como sendo um programa exitoso, né? Então, outra coisa que eu queria dizer para vocês, eu só estou aproveitando esse momento da gente conversar. Quando eu cheguei para a secretaria e falei, vamos tentar, vamos verificar se o Maior Cuidado é eficiente mesmo, se ele funciona, um colega meu falou assim, você tem coragem? Mas e se não for? Então, até quando a saúde vai achar que pesquisa é inimigo, que pesquisa é invasor? Gente, se desse errado, era mais um motivo para a gente se beneficiar da pesquisa e falar, olha, está dando errado, o que é que nós podemos fazer para melhorar? Né? Então, a gente investe recurso público e não quer saber se ele está sendo eficiente ou não? Nós precisamos, é compromisso nosso como gestão, garantir esse teste, garantir essa validação, essa verificação, essa transparência, né? Eu acho isso assim incrível, que nós estejamos até hoje achando que quem pesquisa não trabalha, né? Nós temos que mudar essa mentalidade, que é uma mentalidade tacanha, gente. Nós podemos fazer muito mais, muito melhor, se a gente estiver tendo as ferramentas da pesquisa a nosso favor, né? Uma última coisa ainda em relação à pesquisa, que para responder a Ieda. Nós fizemos, Ieda, grupos focais. Grupos focais são quando a gente senta à mesa com pessoas de diferentes realidades para conversar sobre o tema. Então, nós fomos a todas as regionais de saúde, as 9 regionais de saúde. Nós conversamos com técnicos de todas as regionais de saúde sobre o que era o maior cuidado. E, ao final, a gente pediu que eles falassem uma palavra que representasse o maior cuidado. E fizemos a nuvem de palavras, que é quando a gente joga todas aquelas palavras e vê qual palavra ressalta. O maior cuidado, todas as palavras foram positivas, todas. Parceria, responsabilidade, compromisso, ética, cuidado, né? Todas as palavras eram valiosas, vantajosas e positivas. Então, assim, eu acho que não dá para duvidar, né? A gente tem que tentar ampliar em Belo Horizonte, e aí a gente precisa de financiamento, a gente precisa do convencimento, né, dos gestores para que continuem apostando no programa e continuem ampliando o programa. Nós precisamos muito ampliar o número de CRAS na nossa cidade. Quando foi inventado o CRAS, lá em 2004, Belo Horizonte precisava de 75 CRAS. Hoje a gente precisa de 100, a gente tem 34, né? Centros de saúde, quantos mais a gente fizer, quantos mais a gente vai assistir a população brasileira, gente. Nós sabemos disso. Nós temos áreas da região centro-sul de Belo Horizonte que não é coberta por estratégia de saúde da família, porque é dita área de baixo risco. Mas é no baixo risco que estão os idosos vulneráveis. E eles não são assistidos pelo maior cuidado. Entende? Então, assim, eu entendo que a gente tem que trabalhar muito ainda, Ieda. Agradeço demais o que rola na Geronto, da gente estar pautando esse tema, né? Porque eu acho que isso pode servir para mais gestores, para mais pessoas, né? Porque é uma política pública que dá certo. E a gente tem que trabalhar para isso. Carla, eu até queria pegar essa sua última frase, mas antes de te fazer a pergunta, eu queria dizer que é emocionante. Emocionante o seu relato, muito, é fantástico. E eu queria já parabenizar você e a Prefeitura de Belo Horizonte por estarem aí há 12 anos, né, levando um programa e aos poucos vai ser ampliado. Mas eu queria te fazer uma pergunta até para ver essa possibilidade, né? Qual que é o custo do programa e se ele é viável como política pública? Nós estamos terminando agora um capítulo não, um artigo, né, para o Banco Interamericano de Desenvolvimento,
exatamente nesses termos, quer dizer, esse programa é custo efetivo, quer dizer, o que a gente coloca nele vale a pena? E o que a gente verifica? O programa custa hoje uma fração do que a prefeitura investe, por exemplo, em instituições de longa permanência para idosos. Parêntese, quero que a prefeitura invista mais em instituições de longa permanência para idosos. Não estou, com isso, dizendo que a prefeitura investe mal quando ela investe nas instituições, para deixar isso bem claro. Eu estou dizendo que, em termos de comparação, ele representa menos do que hoje é investido em instituições de longa permanência. Quanto custa o programa? Ele custa um salário mínimo, que é quanto recebe o cuidador, e os seus encargos, né? O cuidador vai ter 13 salários, porque a gente tem o 13º. Ele é um cuidador contratado pela CLT, o supervisor do cuidador também é contratado, né? A OSC tem um custo administrativo pequeno para poder garantir toda essa questão trabalhista, né? E a organização dos cuidadores, e ele conta com o que nós já temos, a equipe de saúde da família e as equipes do Centro de Referência da Assistência Social. Então, o acréscimo em termos de custo é o acréscimo da OSC com os cuidadores, tá? O acréscimo em termos de benefício é tudo isso que eu contei para vocês. A gente tem custos diretos, que são dos cuidadores, custos indiretos, que a gente poderia pensar aí, por exemplo, se eu tiver que comprar um kit de estimulação, um jogo, a camiseta, né? São coisas que a gente vai acrescentando, né, aos custos dele. Mas a gente tem custos intangíveis que Mastercard não paga, né? Que é essa garantia dessa pessoa que está ali olhando por mim respeitosamente, falando, sabendo da minha história, conversando comigo sobre quem eu sou, né? Valorizando a minha biografia, me oportunizando encontrar com meus amigos, com parentes, né? Me garantindo uma segurança no cuidado que eu não teria se não houvesse esse cuidador. Nossa, Carla, a gente já estamos quase concluindo aqui a nossa conversa, extremamente produtiva. Eu só queria uma questão assim de informação. O supervisor, que é aquele profissional que supervisiona os cuidadores, que nível, não é, de formação ele tem? É um assistente social? É um psicólogo? É nível universitário? Eu queria que você me respondesse. E eu não sei se eu não prestei atenção, mas ao todo hoje, quantos idosos são atendidos no programa? Você disse que tem 126 cuidadores e que a média de tempo dele é no mínimo 2, ou melhor, você não falou no mínimo, mas uma média de 2 horas. Não, 2 horas no mínimo mesmo. No mínimo, No então mínimo, tá. Pode ser 3, pode ser 4, mas né? ele tem que ficar 2 horas. O que a gente percebe? O cuidador, a gente tenta identificar no território pessoas que demandam, né, para que ele possa circular. Então, a gente tem que contar o deslocamento dele de uma casa para outra também. Por isso que esse tempo ele tem que ser bastante otimizado. Eu não posso colocar um cuidador em duas pontas muito distintas do território, porque ele vai gastar a maior parte do tempo andando de um lugar para o outro. Então, a gente tenta equacionar isso dessa forma. Os 169 cuidadores hoje, eles assistem a uma média de 700 famílias, 700 pessoas idosas, tá? Então, a gente considera que isso é muito positivo, né? Quem é o cuidador, quem é o supervisor? Agradeço a você pela pergunta, Marília. Em geral, o supervisor é um cuidador que já trabalhou mais tempo. Então, ele conhece o território, ele conhece as famílias. Por quê? Porque dentro da assistência social, os técnicos da assistência social que trabalham diretamente ligados ao cuidador e ao supervisor, eles são ou psicólogos ou assistentes sociais, né? Então, a gente conta com o apoio do psicólogo e do assistente social do CRAS. Mas o supervisor, e ele vai conversar, ele vai discutir o caso também com a equipe do PAIF, então ali ele conta com o psicólogo e o assistente social. Uma coisa que é bacana, os cuidadores também valorizam o trabalho. Então tem uma fala de uma cuidadora que ela fala assim: eu valorizo muito esse trabalho porque ele ajuda muitas famílias e ele ajuda a minha também, porque eu levo o sustento da minha família com esse trabalho. E aí eu queria lembrar o seguinte: quando a pessoa idosa vai para a instituição, junto com ela vai a renda dela.
Quando o cuidador vai para a casa da pessoa idosa, a renda da pessoa idosa continua. E a economia do local, ele ganha a economia da renda do idoso e da pessoa que cuida. Então, é um programa que também favorece a economia local, porque ele está dando trabalho, emprego, seguro, né, útil, especialmente para as mulheres, porque a maior parte dos cuidadores são mulheres, mas também são homens, tem homens também que cuidam, né? Então, ele está garantindo esse emprego para pessoas e também está garantindo renda para as famílias dos idosos, sem que a família gaste qualquer coisa com o maior cuidado, que fique bem claro. Nossa, Carla, que bom, né? Muito feliz de ouvir sobre esse projeto. Assim, eu junto com a Marília e com o Sérgio, eu ajudei a implantar o PAI em São Paulo, né? Coordenei por 9 anos uma parte do programa e fico muito satisfeito de ver que a gente tem em Belo Horizonte uma ação assim tão próxima, tão parecida, né, e tão exitosa, né? Então isso mostra que a gente foi pelo caminho certo, né? Que vocês estão caminhando aí também pelo caminho certo. Então, quando você fala dessa avaliação, por exemplo, né, internacional, né, é o que você falou. Parece que a gente precisa que venha alguém de fora para dizer para a gente, né, que na verdade está ali na nossa cara, né? E eu queria terminar ressaltando uma questão que você trouxe durante a sua fala, que foi o quanto, né? E aí junto um pouco até com o que o Sérgio colocou da questão de quanto custa, se é viável, né? Eu enfrentei muitas vezes isso no PAI, né? De dizer assim, o programa é ótimo, mas ele é caro, né? Então, assim, a gente mostrar o outro lado, né? E você acabou de trazer agora, por exemplo, né, o lado social que isso traz na comunidade, né? Que assim injeta-se dinheiro ali na comunidade, a gente mantém esse idoso na sua casa junto com a sua família, né? E para o serviço de saúde, a gente evita um gasto muito grande, né? Por exemplo, você falou da ILPI, né? Eu acho que a ILPI também é muito necessária, mas assim, a gente sabe da carência que a gente tem de ILPI no país. Então, assim, quanto menos pessoas que não precisam da ILPI acabem indo parar na ILPI, melhor. Então, se você tem uma pessoa que não necessita ser institucionalizada e ela continua mantendo, né, se mantendo em casa, isso é muito mais saudável para a pessoa e também para a economia da saúde, né, que evita colocar a pessoa num lugar que vai gastar mais, né? Então, assim, a cirurgia que você evita de fazer, né? Você falou, né, que a gente pode, em vez de uma cirurgia de emergência, né, de urgência, a gente ter uma cirurgia eletiva, né? No PAI eu tive exemplos de reverter quadro de diagnóstico de amputação de membro, né, com o trabalho da enfermagem e do cuidador, do acompanhante. Então, assim, isso também mostra, né, uma economia para o sistema de saúde e de qualidade de vida para esse idoso, né? Então, assim, parabéns pelo trabalho de vocês, né? Eu sempre torci para que o PAI se tornasse uma política nacional e agora eu tenho duas torcidas, né? Que eles se juntem, né? E a gente tem aí um outro programa, né? Também como um programa exitoso que seja uma política pública que possa ser implantada em todo o país e que, quem sabe, fora do país, né? Que a gente tem aí a quantidade de idosos aí aumentando no mundo inteiro. Então, Com Carla, muito certeza. obrigado. Muito obrigado pela sua presença aqui. Foi um prazer enorme te ouvir, ter você com a gente, trazendo um assunto tão importante e tão esperançoso para nós, né? Que trabalhamos com Exatamente. idosos, É. né? Não, eu que agradeço a oportunidade, né, de vocês estarem aqui divulgando o maior cuidado e a gente fica à disposição, né, dentro da Secretaria de Saúde, na Secretaria de Assistência. Eu tenho certeza que as equipes estão dispostas também a colaborar com essa divulgação. Que Existe um ótimo, muito site, obrigado. Carla, que as pessoas possam entrar para ver, para ter mais No próprio informações? site, no próprio site da prefeitura, o Maior Cuidado, inclusive, tem vídeos, tem orientações, tá? www.pbh.gov.br. Bom, então, infelizmente, chegamos ao fim, né? A conversa hoje foi excelente,
né? A gente ficaria aqui horas falando sobre isso, falando sobre casos exitosos, enfim. Carla, possivelmente você vai ser convidada com certeza mais vezes. Então, muito obrigado mais uma vez, em nome do canal, né, por você estar aqui com a gente. Obrigado a você que está nos assistindo. E, assim, divulgue esse vídeo, né? Quanto mais gente assistir esse vídeo, melhor, né? A gente vai dar incentivo aí a outras, né? Quem sabe outros gestores aí se interessam e resolvem implantar também, ou pelo menos procurar saber como é e possibilidade de implantar. Então, muito obrigado, divulguem o nosso canal e, se você não está inscrito, se inscreva e até a próxima, que a gente vai falar ainda mais para frente também do programa Acompanhante de Idosos. Não perca. Tchau, um abraço.